Que Deus abençoe a sua vida. A gente acordou hoje com uma notícia que está sendo falada no mundo todo, né? A queda do Maduro lá na Venezuela. Eu tive a oportunidade de estar fazendo missão lá naquele país no período onde realmente estava bem no início ali e na dificuldade total ali naquele país. Quando a gente foi para lá fazer missões, as pessoas na fronteira, né, ao decorrer, o exército venezuelano parava a gente, perguntava para onde a gente estava indo. A gente não estava indo para Caracas, não. Estava indo para as piores cidades da Venezuela. E eles perguntavam, ali quando a gente falava o nome da cidade, né? Eles perguntavam, vocês vão fazer o que lá? Tanto lugar para vocês irem e vocês querem ir para o pior lugar. Mas a palavra de Deus fala que a gente tem que ir aonde ninguém vai, aonde realmente há pessoas necessitadas da palavra de Deus. Então eu tive a oportunidade de ver um pouco de perto como é que era a realidade de um país do qual vive um regime igual o Maduro estava no poder. Vou citar algumas coisas que aconteciam ali que eu tive presente lá nesse país. É verídico, eu vi e aconteceu lá comigo e um grupo. Mais de 10 pessoas estavam conosco. Era uma caravana no qual a gente foi levar a palavra do Senhor, salvação lá naquele lugar. Um fato bem triste, né? É você ao entrar, né, nos estabelecimentos comerciais, mercados, você entrar, você via a prateleira totalmente vazia. Uma farinha, 5 pacotes de arroz, e isso para a cidade, para o bairro, o local onde estava todo. Então é uma coisa muito difícil. Você ia comprar nas vendinhas café, açúcar, qualquer coisa, não vendiam mais em sacos, vendiam fracionado em pacotinhos de transparente. Não porque queriam economizar, mas porque ninguém tinha dinheiro para comprar. Essa era a verdade. O dinheiro era tão desvalorizado que ninguém tinha poder econômico para poder comprar um saquinho de café, um saco de arroz. Outro fato também que mexeu muito comigo foi a gente ficou num local onde onde nós fizemos a base missionária, que era uma casa, onde tinha algumas pessoas que nos ajudavam constantemente, com locomoção, aonde fazer as coisas, direcionava a gente ali naquele local. E havia um jovem que no final da missão sobrou muita alimentação que a gente comprou, né? Porque pelo poder nosso aquisitivo do Brasil comparado à Venezuela, a gente conseguiu ajudar bastante famílias, ter alimentação para a gente. Mesmo com a dificuldade de você encontrar locais onde você comprasse, a gente conseguiu comprar bastante coisa, frango, arroz, para a gente poder ficar aquele período que a gente passou lá aproximadamente quase 15 dias. E no final sobrou alimentação, sobrou algumas coisas, e a gente chamou as pessoas que estavam constantemente com a gente ali para poder doar. A gente não é trazer para o Brasil de volta, né? Então, quando a gente chamou uma das famílias, um jovem, devia ter aproximadamente 18 anos na época, ele começou a chorar de soluçar, soluçar, soluçar mesmo. E sabe qual foi o motivo? Porque a gente doou 5 quilos de arroz. Para você que está vendo o vídeo, às vezes isso não é nada, né? Às vezes até é muito. Para quem já passou dificuldade igual eu, de não ter nada para comer, eu já passei dificuldade de não ter nada para comer, comer só farinha pura com feijão, com caldo, ou às vezes nem isso ter, comer fruta do quintal, entendeu? Ou pão doado, somente almoço, janta e lanche. Então eu já passei necessidade, eu sei o qual é a dificuldade que tem.
A gente esperava os irmãos da igreja subir, que eles traziam kit lanche para as crianças da comunidade, e às vezes aquilo dali era o café da manhã, o lanche da gente. Então eu passei muita dificuldade, eu sei bem o que é isso. E ele chorava de soluçar porque ele recebeu 5 quilos de arroz. E depois eu fui entender, o motivo não foi somente a dificuldade, a fome, mas 5 quilos de arroz ali era como fosse um ano ou mais de salário mínimo da Venezuela. Sabe o que que é isso? Para você ver o tamanho de dificuldade que as pessoas passavam. E lá a gente conversou com muitas pessoas, começou muito assim, benefício governamental, ganha isso, ganha aquilo, não precisa pagar água. Vários lugares não pagavam água, a luz era taxa mínima. Então começaram muito assim, mas depois houve essa decadência do poder econômico. Para você ter uma noção, a cada R$ 1 nosso, na época que eu fui, equivalia a 100 bolívares. 10 notas de 10. Eu ganhava 100 bolívares a cada R$ 1. Eu trouxe na época, eu trouxe até de lá. Eu gosto de jogar videogame, né? Eu trouxe na época, foi o PlayStation 4 de lá. Eu paguei na época, era lançamento, eu comprei lá R$ 1.000, R$ 1.200, não lembro. Então, para você ver o quanto o poder econômico estava decaído. E a gente acordou essa madrugada aí com essa notícia que teve o ataque, né, americano lá. Então, aqui a palavra de hoje eu vou se basear um pouco sobre isso. Reis caem. A gente recebeu essa notícia chocante, uma das mais chocantes do ano, até de 2026, já no início aí, que foi o poder de Maduro caindo, né? A gente não tem notícias ainda respaldadas, claras sobre o que aconteceu. O que a gente sabe, né, que teve um bombardeio em alguns locais e Maduro se encontra preso, né, sob poder dos americanos, dos Estados Unidos. É o que a gente sabe até o momento, hoje, 8h59. Mas eu quero dizer que não há poder acima do poder de Jesus, entendeu? Teve uma ação fulminante, né, militar dos Estados Unidos, confirmaram nessa manhã uma operação que levou à captura de Nicolás Maduro. Segundo ponto que eu separei aqui, poder em ruína, um governo que parecia inabalável desmorona em questão de horas. Foi da noite de madrugada ali, uma ação rápida e acabou com algo que vinha há anos ali no poder. Então, para você ver que tudo no mundo, questões de hora pode acabar. Às vezes é a nossa vida. A gente pode estar hoje aqui conversando aqui sobre esse fato que aconteceu, mas daqui 1 hora, 30 minutos, a gente pode não estar mais aqui. Então, para a gente poder refletir, a história se repete, todo poder humano, ele é temporário e frágil. Por mais que tenha o maior poder do mundo, até os Estados Unidos, que se diz uma das maiores potências do mundo, também tem a China também, que está em segundo lugar, né? E outros países também que têm poder bélico, poder institucional, bem grande, influência em todo mundo, mas nenhum poder ele é inabalável, a não ser o poder de Jesus. O único que venceu a morte está vivo. E quando a terra treme, o céu não se abala. A palavra de Deus fala em Daniel 2:21, é ele que muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Então, tudo que acontece sobre a face da terra, até esse fato que está aconteceu nessa madrugada, foi intervenção divina, foi Deus mostrando que ele tem todo o poder para. Não importa falar eu sou inabalável, eu vou. Não,
Ah, eu sou os Estados Unidos, eu sou a China, eu sou a Rússia, eu sou a Alemanha, eu sou. Não, não importa o país que seja. O único que tem poder para estabelecer qualquer coisa é o Rei dos Reis e Senhores dos Senhores, Jesus Cristo. É ele que muda o tempo, as estações, remove reis e estabelece reis. Para nós é o caos, para Deus é o controle. Não há caos onde Deus não possa intervir. Tronos da terra são temporários, o dele é eterno. O trono de Deus ele é eterno. Líderes terrenos são capturados e perdem o seu domínio em instantes. Nosso rei se entregou voluntariamente por nós e venceu a morte. Líderes terrenos caem, suas obras tornam-se apenas ruínas na história. Quantos líderes, reis, até na própria Bíblia a gente vê que se tornou ruína ou se simplesmente ficou na história. Ensinou até algo importante, deixou um legado, que hoje às vezes a gente até segue, mas ficaram na história. Mas o nosso Rei, Jesus Cristo, ressuscitou e reina soberano sobre todo o universo, sobre todo o mundo, Rei dos Reis e Senhores dos Senhores. Ele vai voltar para buscar essa igreja, vai voltar para buscar aqueles que tiveram fé e confiaram na sua palavra. A notícia de hoje é sobre um reino que caiu, mas o evangelho é sobre um reino que jamais cairá. O evangelho de Jesus Cristo ele jamais cairá, independente do que aconteça. Aí eu pergunto para você hoje nessa manhã, a gente viu essa notícia, como outras notícias que a gente pode ver também aqui no Brasil, pode acontecer vários tipos de notícias. A gente viu a chacina, a guerra que teve no tráfico aqui no Rio de Janeiro, os problemas que tem em São Paulo, Piauí, Pernambuco, Paraná, todos os estados brasileiros têm um tipo de problema, seja em droga, seja em violência. Mas aonde está a sua esperança? A pergunta é: onde está a nossa esperança, a sua esperança? Está nos projetos, está no governo, está nos reis, está nesse mundo, está no seu trabalho, está nos seus estudos, está na sua força, está onde? Onde está a sua esperança? Não ancore a sua fé nas manchetes que mudam a cada minuto. Todo minuto tem uma notícia ruim, boa, nova, diferente, manipulada ou não. Toda hora surge uma notícia. Mas ancore a sua alma na rocha que é Jesus Cristo. Ele é a paz em meio ao caos da nossa vida, do nosso dia a dia. Ancore a sua fé em Jesus. A pergunta que eu deixo para nossa reflexão hoje é essa: aonde está a sua esperança? Que a nossa esperança esteja sempre em Cristo Jesus, porque os reinos podem cair, o mundo pode desabar, mas Jesus ficará eternamente estabelecido sobre a nossa vida. Ele reinará. E eu falo para você o que você tem passado, o que tem acontecido perto da sua casa, seu bairro, no estado onde você mora, no país, talvez você está em outro país escutando essa mensagem. E há dificuldade, há problemas, há notícias como a gente teve hoje. Imagina o dia a dia do cidadão venezuelano como é que está agora. Não sabe o que vai ser amanhã, não sabe o que vai acontecer, como é que vai ser. Imagina. Só quem passou por alguma dificuldade desse tamanho sabe. Mas a gente passa por algumas outras dificuldades que talvez você também tenha passado, seja na família, financeira, como eu citei no início, dificuldade de alimentação, de moradia. Não sei qual a dificuldade que você tem, que você está passando. Talvez você até está melhor agora nesse momento. Mas baseado em tudo isso, eu deixo essa reflexão para a gente. Aonde está a sua esperança? Que a nossa esperança esteja em Cristo Jesus.
que é o único que pode nos dar esperança, em nome de Jesus. Você que está acompanhando o nosso canal, é o terceiro vídeo que eu estou fazendo, vou estar fazendo durante o ano todo. Eu creio que essa palavra está abençoando a sua vida, a nossa vida. Apoie o nosso canal, comenta aqui, curte, compartilha com alguém essa palavra, tá bom? Como foi citado, eu faço parte de uma caravana missionária, eu viajei para alguns países, fiz missão também dentro do próprio Brasil, em vários lugares. Inclusive agora em janeiro, a partir do dia 15, a gente vai estar indo em Marajó, tá? Então você que queira doar algo, não precisa ser nem dinheiro, pode ser brinquedo, pode ser roupa, pode ser qualquer coisa. Entre em contato, dá um jeito de entrar em contato aqui. Eu vou deixar um link aqui embaixo para você clicar para apoiar o canal, adquirir no e-book. E também vou deixar um link, um contato para você que tem interesse em ajudar essa missão em janeiro. Não precisa ser valor monetário. Se queira enviar qualquer tipo de auxílio, a gente tem um endereço em Belém, onde a gente vai estar recebendo todas as doações, tá? E de lá, dia 15, a gente vai estar chegando nesse endereço, juntamente com toda a equipe de missionários, e a gente vai estar pegando toda essa doação e levando de barco, porque o acesso a Marajó, algumas ilhas que são bem afastadas, o acesso é somente por barco. Então, fica inviável a gente receber a doação em alguns estados, principalmente onde eu estou, no Rio de Janeiro, e levar via aéreo, pela estrada também, fica a dificuldade, questão logística, valor. Então, a gente vai estar recebendo lá nesse endereço em Belém. Você tem interesse em ajudar com roupa, brinquedo, qualquer tipo de doação, entre em contato. Eu vou estar passando o endereço onde a gente vai estar recebendo essas doações, tá? E caso você queira ajudar em qualquer espécie, valor, para estar abençoando a ida de um missionário, os custos que vai ter, a gente não tem ajuda de governo nenhum. E tudo lá é através de barco, né, no rio, que são ilhas. Então é bem cara a locomoção de barco para cima e para baixo, diesel, entendeu? E todo o custo que a gente vai ter para poder estar fazendo essa missão. Então, que você queira também ajudar qualquer tipo de valor, entre em contato com a gente aqui, tá? Que Deus abençoe. E antes, eu queria compartilhar uma história também que tem acontecido, que a gente colocou no coração. Talvez você é empresário, tem uma empresa, uma indústria, algo, e Deus toque no seu coração para estar abençoando nesse propósito. A gente ficou sabendo que lá em Marajó algumas crianças estavam sendo impedidas de frequentar a escola, devido não ter calçado, não ter um tênis, um chinelo. E a gente colocou no coração de até dia 15 a gente conseguir uma máquina de fazer chinelo. Tá em torno de 3.500 mais ou menos. Então a gente está arrecadando dinheiro para essa meta. Que você queira direcionar o valor para essa meta específica, é só informar na hora que estiver fazendo a doação que o valor é exclusivamente para a máquina de chinelo. A gente crê que vai conseguir, porque a gente até ia conseguir doações, só que acontece, doação ela acaba, ia abençoar crianças, crianças iriam poder estudar aí, só que o pé iria crescer, a criança ia crescer, ia perder, o chinelo ia arrebentar, ficar velho, e a gente não ia estar mais lá. Então a gente colocou no coração de a gente doar uma máquina de chinelo. Assim mesmo, quando a gente voltar e não estiver lá, a máquina vai continuar trabalhando. E crianças vão poder ter um calçado para poder ir para a escola. Então, que você quer ajudar também nessa missão específica, que é para máquina de chinelo, entre em contato aqui, tá? Meu Instagram é Adriano underline da Rocha, Adriano da Rocha, com underline entre as palavras, tá? Pode estar me procurando. Eu vou tentar deixar o contato aqui, que o YouTube me liberar, botar link, que eu acho que ainda não está liberado.
mas caso o link não esteja liberado, eu vou tentar colocar algum meio de contato aqui para você entrar em contato e poder fazer sua doação, tá? Mas eu conto com a sua ajuda em divulgar o canal, tá participando aí cada dia mais, tá bom? Apoiando e recebendo uma palavra para o seu dia a dia. Eu só coloquei essa parte da missão em específico porque, como o assunto hoje foi a Venezuela e foi um país do qual eu participei de missão lá presencialmente, então eu lembrei das missões e quis também compartilhar com você que está assistindo a mensagem, o qual você pode ser contribuinte, você pode ajudar. Às vezes você não pode ir, mas a sua doação, a sua ajuda vai estar lá. E pessoas vão ser alcançadas através da sua vida. Qualquer valor pode mudar a vida de uma criança. E eu não vou falar aqui, mas você pode pesquisar. Marajó é um dos locais que tem um índice maior de coisas totalmente erradas, difíceis, que eu não posso citar aqui no YouTube, devido a ser temas bem sensíveis, mas você pode pesquisar aí a Ilha de Marajó e ela precisa muito da nossa ajuda. Então, aonde ninguém quer ir, onde o poder governamental não chega, a gente chega. Jesus chega. E aonde Jesus chega, ele transforma, cura, liberta e muda histórias. E através da sua vida, aquelas pessoas ali podem ser alcançadas. Tá bom? Que Deus abençoe teu dia